dois, três. Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Agora já completei aí 4 vídeos. Já posso pedir para você curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Isso é muito importante e vai fazer com que este canal comece a crescer. Já estou muito feliz porque a gente já bateu mais de 500 inscritos e o alcance está sendo bem interessante. A gente está aumentando visualização, mas faltam as curtidas e os comentários para o YouTube começar a entender que esse conteúdo é relevante e pode chegar em mais pessoas. Então, já começa a fazer o que todos os criadores de conteúdo fazem aqui, que é pedir o seu apoio em relação a essa divulgação. Certo? É fácil, rápido e grátis. Hoje eu estava tomando banho e pensando num ponto bem interessante que está relacionado ali ao processo de autoconhecimento. Para você se conhecer, para você entrar no processo de autoconhecimento, você vai precisar se desprender de duas coisas: preconceito e julgamento. Só essas duas palavras já são muito potentes por motivos de: pensa em quantas coisas você escuta e o preconceito entra antes de qualquer coisa e o julgamento também. Seja um comportamento, religião, política, seja um estudo, tantas coisas que a gente, antes de ouvir, absorver e entender, já colocamos esses dois pontos na frente: preconceito e julgamento. E isso, galera, não é só para você para com o outro, é você consigo mesmo. Porque a gente tem um costume, pelo menos eu tenho, e aí eu vou refinar essa comunicação só nos meus comportamentos, e aí se você se identificar, ótimo, se não, maravilha. Mas quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente também passa a entender coisas que julga no outro, percebendo que está na gente. Então, é por isso que o preconceito e o julgamento, eles precisam deixar de existir. Sim, é forte, é potente, mas o incômodo que a gente tem em relação aos comportamentos e gostos do outro, muitas vezes é um efeito espelho do que está na gente. E incomoda porque a gente está olhando ali, espelho, né? Espelho incomoda, porque a gente está vendo, né? Refletindo. E espelho incomoda muitas vezes porque mostra, algumas vezes, em sua maioria, características que você não está gostando, mas tem que vivenciar e passar por cima daquilo até acontecer o processo de mudança, que leva tempo. Mas deixa eu só tomar mais um golinho do meu café, que é para eu continuar. Um detalhe sobre mim é que eu gosto de tomar café pós-almoço. Então, para o seu processo de autoconhecimento, vai ser ultra mega necessário você entender que o preconceito com diversos assuntos e o julgamento com diversos assuntos vão precisar deixar de existir. E tudo isso porque, inicialmente, muitas vezes você vai ver esse incômodo refletindo através de alguma ação e comportamento do outro, mas no processo de autoconhecimento, quando você está em terapia ou buscando ler mais sobre, você vai entender que muita coisa está em você. E vai ser muito difícil você se autoconhecer, se acolher e fazer o processo de mudança se você viver num ciclo de preconceito, num ciclo de julgamento. Porque como é que você vai olhar para alguma coisa que precisa ser tratada? Aliás, como é que você vai olhar para alguma coisa inicialmente para poder perceber se você já tem um preconceito e julga aquilo? E como é que você vai trabalhar isso no segundo momento, se você tem um preconceito e isso já te distancia desse assunto? Não tem como, né? E eu te adianto, não tem como. Não tem como porque fica muito difícil você parar para tratar alguma coisa se você não olha para aquilo e se quando você olha, você ainda bota peso do julgamento e do preconceito. São coisas que muitas vezes a gente pratica fora, mas quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente percebe que está na gente também. Então vai ser muito difícil você se autoconhecer, se acolher, celebrar suas modificações internas dentro de si, para com o outro, para com o mundo, se você não tirar esses dois sentimentos que são tão pesados. Primeiro que eles vão te bloquear para você olhar essas coisas dentro de você e automaticamente só vai estar no outro. Então você vai se afastar de pessoas, você vai cortar laços e você vai se colocar num pedestal em que muitas vezes você não está. Nunca estamos em pedestais, né? Sempre estamos em processo de aprendizado, estamos em processo de desconstrução para construir.
Isso é mágico, isso é ótimo, porque a gente não é o mesmo de ontem, o mesmo do ano passado, e a gente não é o mesmo dia após dia. E é ótimo quando a gente aceita o poder da transformação e da mudança. Mas a gente só percebe que existe mudança quando a gente acolhe o que somos. E só podemos acolher o que somos e notar o que somos quando olhamos para esses sentimentos e formas de vivenciar sem preconceito e sem julgamento. Vanvan, isso é muito importante realmente. Tem outro processo que eu possa seguir? Possa ser que tenha, mas vamos pegar o exemplo de ações e sentimentos que você renega no outro e isso te causa um mal-estar, mas trazendo para a sua realidade. Seria o principal ponto de autoanálise, né? De começar a olhar o que te incomoda para você conseguir transformar e abrir o leque de informações sobre quem você é para assim transformar. A gente só vai se transformar, se autoconhecer quando a gente colocar as nossas coisas na mesa. Igual tá aqui o meu livro, o meu caderno de pintura, como eu já venho mostrando para vocês essa minha rotina, o meu caderno da gratidão, lápis de cor, tudo que eu tenho aqui para poder fazer com que a minha rotina continue. Vamos supor que isso aqui são sentimentos e sensações. Só que eu começo a olhar para isso com preconceito e julgamento. Nossa, quebra-cabeça não serve. Ele me deu um sentimento. Nossa, pintura, para quê? Esse caderno da gratidão, de que serve? 3 coisas que não são sentimentos eu julguei e afastei de mim. Isso é uma alusão simples. E vamos supor que você faz isso com sentimentos também. Então, como é que você vai parar para apreciar e olhar coisas e curar se você renega, se você julga, se você tem preconceito? O maior ponto, os maiores pontos de empecilho para o autoconhecimento é justamente a gente renegar que a gente tem preconceito e julgamento com coisas e sentimentos que a gente vê e sente. Quando essa primeira cortina cai, outras sensações e nuances aparecem. Isso é tão importante porque só assim você vai começar a caminhar e caminhar para frente, não em círculo, não voltar para trás, não se perder de um lado para o outro. É difícil gravar com o microfone, viu, gente? Não se perder de um lado para o outro, porque você encontrou o seu ponto de partida. E eu estou trazendo esse tema de autoconhecimento na visão de eliminar o preconceito, ou pelo menos começar a reconhecer para depois eliminar, afinal de contas a gente precisa primeiro reconhecer o preconceito e o julgamento, porque tudo isso vai te ajudar na tua evolução enquanto ser humano. Tanto para o lado pessoal como para o lado profissional, que são os temas que eu estou abordando desde o primeiro momento que eu trouxe a proposta desse canal. O primeiro tema desse canal, o primeiro assunto foi se sentir desconfortável para deixar pessoas confortáveis. Isso não pode, e isso também te ajuda no processo de evoluir e se posicionar enquanto pessoa. Tivemos a palavra do ano, isso vai te ajudar a nortear para onde você quer ir. A sua palavra do ano, inclusive, trazendo o assunto do vídeo, pode ser autoconhecimento, e aí você foca nisso durante 2025. Trouxe objetivos a curto, médio e longo prazo. Daqui a pouco não vai dar nem para lembrar de todos os títulos dos vídeos, mas enquanto está no começo dá para lembrar e associar. E com esses objetivos você conseguir atingir suas metas, tanto pessoal como profissional também. E o poder dos pequenos hábitos, que foi o último vídeo. Então tá tudo conectado para a gente evoluir cada dia um pouco mais e se olhar com mais acolhimento e mais boa intenção dentro do que a gente precisa desconstruir e construir, e quem sabe daquela repaginada tão importante. Então isso faz total sentido, porque é começo do ano, é quando a gente está com aquelas energias mais renovadas para poder fazer transformação. Então fica um ambiente mais propício e mais fácil para você começar esse processo, mesmo que seja algo bem distante da sua realidade, você nunca tenha ouvido falar, mas por algum motivo se sente conectado e quer fazer esse movimento acontecer dentro da sua vida, tá? Então, preconceito e julgamento vão ser 2 pontos que vão te atrapalhar muito no processo do autoconhecimento, porque se você não para olhar os seus sentimentos, se você não para olhar as suas coisas, vai ser difícil identificá-las. E se quando você olha, você já começa a colocar o preconceito e o julgamento, isso vai te afastar de qualquer ponto de cura, de compreensão,
de reset em relação a essas sensações e sentimentos e partir para um lugar que seja muito melhor, inclusive saudável. Quando eu falo de processo de autoconhecimento, eu não estou buscando te colocar justamente no pedestal, como eu falei, mas sim ser um ser humano melhor para si, porque isso reflete lá fora. A gente começa a organizar a nossa casinha, o nosso ambiente interno e automaticamente flui o externo, porque quando a gente está bem consigo mesmo, conhece os nossos limites, os lugares e ambientes que nos fazem bem, nos fazem mal, a gente começa a filtrar e viver melhor. E quando a gente olha para dentro, entende os nossos sentimentos e começa a buscar entender e compreender para acolher, a gente transforma. Mas a gente não transforma se inicialmente a gente coloca uma cortina de preconceito e de julgamento. Isso a gente faz muito bem com os outros. Mas quando a gente traz para dentro de casa, também fica muito difícil a gente se transformar quando a gente está com esses dois tapa-olhos, essas duas frentes de pedra, como se fosse uma parede, que não deixa a gente ver o outro lado. Inclusive, fazendo essa alusão, esse exemplo de parede, de pedra, é muito sobre o processo do autoconhecimento. A nossa melhor versão está do outro lado e o que a gente tem aqui é esse grande muro. E a desconstrução para construir e enxergar o novo é justamente esse processo de ir quebrando o muro e trazendo o que é melhor para a gente no dia a dia. E todo dia pode ser um tijolo, pode ser um espaço pequeno que a gente quebra para poder olhar o outro lado. E com certeza, se você tiver dedicado, interessado nesse processo de evolução, o outro lado tem algo bem mais interessante para se vivenciar. E não estou falando em benefício do outro, que acontece também, mas em especial em benefício para você, para sua jornada, para sua vida, para o seu ambiente pessoal, profissional, para sua noite de sono mais tranquila, para tudo que você busca enquanto ser humano. Não sei o que eu busco, não sei o que eu quero, assiste os primeiros vídeos desse canal, porque com certeza você vai ter um ponto de start que vai te ajudar a pensar melhor e fluir a partir dessas ações que eu trago. Eu trago tanto a parte teórica como passo alguns exemplos trazendo ali a parte mais prática. É um modelo pronto? É uma receita de bolo? Jamais. Não pegue conteúdos desse canal como se fosse uma verdade absoluta, até porque você tem uma história de vida e é muito importante mesclar conhecimentos com o que a gente conhece, porque é a partir disso que a gente gera a nossa verdade. Mas gerar a nossa verdade e outros assuntos eu vou deixar para outro vídeo. Já tô acumulando aqui duas dívidas. Fazer livros sobre hábitos, que foi o que eu falei no último vídeo, e agora também falar sobre o tema de outros detalhes que complementem esse, mas eu vou cumprir ao longo do ano, tá? Afinal de contas, a minha palavra é constância e eu preciso estar em constante evolução, em constante permanência no que eu quero trazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, tudo isso vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas e com certeza, se serve para ti, também vai servir para mais gente transformar as histórias de vida e a gente ter aqui uma rede de apoio muito massa. Afinal de contas, eu também estou contando contigo para eu poder aprender mais, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo conteúdo.